Ah, mas por que muda a geração? Por algumas coisas. Trauma muda a geração. Trauma muda pessoas, muda comportamento. É muito difícil alguém mudar um comportamento. Trauma muda. O que é esse trauma que a gente pode viver? Eu falo pode porque trauma depende, né? Tem pessoas que têm trauma e outras não. Mesmo os irmãos, né? Que tipo, sofrem a mesma coisa, um gera de um jeito, outro gera do outro. Mas de forma geral, a geração pode-se falar que vai sentir trauma sim, tá? Não teria trauma se a pandemia durasse um mês, mas a gente já tá vendo que vai durar muito mais tempo esses efeitos. Não necessariamente a quarentena, mas os efeitos dela sim. A trauma é ocasionada por perda de controle, perda de liberdade. Se antes a gente quisesse amanhã ir para Ilhas Maldivas, a gente poderia ir. Basta eu pegar um dinheiro e pagar a viagem e vou. Agora não, agora eu posso ter o dinheiro que eu quiser, eu não posso mais fazer isso. Então, pela primeira vez, a gente foi privado de liberdade. Confinamento, então, sensação de prisão, sensação de, né, tipo, eu tô aqui nesse lugar, meu Deus, eu quero sair de casa, eu não consigo. E esse muito tempo em casa também. Então, são alguns fatores que levam trauma. E aí, quando a gente fala em mercado imobiliário, isso significa mudança em geração, mudança nas pessoas, e essa mudança de pessoas representa a mudança na concepção dos produtos, né? De coisas que talvez as pessoas possam querer ou não. Pessoal, vale deixar claro um porém. E eu tenho falado isso em todo lugar que eu tenho falado, né? Que eu tenho participado de lives. Tudo que a gente está vivendo agora, ninguém viveu antes. Ninguém viveu. Então, por mais que vocês, até o Rafa vai me matar depois, mas eu tenho falado isso nas lives do Conecta também. Por mais que vocês vejam eu falando, ou qualquer pessoa falando, ninguém é especialista nisso agora, tá? Então, é bom deixar bem claro isso. Tudo que ninguém viveu, ninguém. Eu tenho visto muita entrevista de presidente de empresas gigantescas e todos estão falando a mesma coisa. Tudo que a gente está criando é do zero, não tem nem referência para buscar. Então, eu estou falando isso porque o que eu vou mostrar aqui agora são hipóteses, tá? São, quando a gente falar, eu olho um cenário A, cenário B, pode ser que gere um C por causa disso. E o que eu vou mostrar são essas coisas, tá? Não é tirando o meu da reta de dizer que vai ou não acontecer, mas é importante deixar muito claro. Eu tenho visto muita pessoa batendo na pedra, falando que vai acontecer isso. Ninguém sabe ainda. Então, é sempre bom fazer esse porém. Agora é o momento da gente criar a nossa verdade. Mais do que nunca é o momento de vocês estarem estudando. Mais do que nunca. Acho que o melhor momento de todos, que de fato a gente precisa isso, porque a mudança vai vir desse boom de informações, né? Justamente desse monte de coisa que está acontecendo, dos estudos, e a gente cria conexões e cria a nossa verdade. Então, mais do que nunca, agora é o momento de estudo. Mas, enfim, mudei de assunto. Vamos voltar aqui. Ok, o que é trauma? O que o trauma pode mudar no mercado imobiliário? Primeiro, o desejo por casas, aumento de desejo por casa. Né? De novo, sensação de confinamento. Então, eu tô aqui em São Paulo agora, sou de Porto Alegre, mas estou em São Paulo, e eu tenho amigos meus que estão, sei lá, no Mato Grosso do Sul, numa casa com um passarinho na volta. Eu pensei, meu Deus, que vontade de estar nesse momento assim. A casa representa uma liberdade que o apartamento não tem. Então, o desejo por casa pode aumentar. Privacidade. Não que as pessoas não quisessem, todo mundo quer, né? É óbvio que a maioria das pessoas querem privacidade, mas uma coisa é eu querer privacidade morando com 4 pessoas em casa, só que eu saio de casa das 8 às 6 da tarde. Uma coisa é eu passar o dia inteiro com 4 pessoas em casa. Então, sem dúvida, conceitos de privacidade vão estar mais latentes nas pessoas a partir de agora. Mais atenção para alguns itens, para algumas coisas que antes as pessoas poderiam querer, mas não que fosse uma coisa muito importante, né? Tipo assim, eu não vou comprar ou alugar se não tiver isso. E agora pode acontecer. Como, por exemplo, varanda, né? Sacada. A varanda representando a liberdade que a casa representa, né? Essa questão de estar mais próximo. Eu posso respirar, eu posso olhar aqui, estou um pouquinho mais perto do meio ambiente, mesmo que não seja tão verdade isso. E também representa uma vista melhor, né? Então, vista, eu quero ter vista. Luz natural, então a luz sempre foi muito importante, mas mais do que nunca. Questões de higiene. Esse é um ponto que é bem interessante. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer semana que vem, mas alguns arquitetos no mundo têm falado, eu achei interessante, que é sobre agora, né? Boa parte do nosso hábito, tipo, idealmente, a gente chega em casa, se preocupa com as sacolas, lava a mão, né? Então, são questões que pode ser importante para um prédio, né? O quanto que o quanto que tem espaço para fazer isso,
Enfim, quanto que eu tenho espaço para botar as questões de higiene ali, para não misturar exatamente a minha roupa com a casa. Eu sei que, enfim, isso depende do tamanho do apartamento, mas o que eu quero trazer para vocês são alguns pensamentos, né? Não necessariamente isso vai mudar agora. Outra coisa também é a questão de armazenamento. Então, com esse monte de compras que a gente está fazendo em casa, vai ficar mais claro que a nossa casa não cabe tudo. Então, o quanto que, né, ou eu preciso de uma casa maior, ou a minha casa precisa ser mais adaptada para armazenar. O novo home office, um outro conceito também, é o novo espaço de home office, né, de trabalho remoto. Até a pandemia, o trabalho remoto dentro de uma casa, ele era considerado um espacinho que a pessoa pegava e botava e ponto, né? Pega uma mesa, coloca uma cadeira e ali é meu espaço. Ou então trabalho na cama, né? E aí o que tem se falado também no mundo é cada vez mais mudar esse espaço tornar um protagonista dentro da casa. Então, vocês que estão me assistindo agora, vale super a pena nesse momento para quem está vendendo reforçar, né? Reforçar isso, tipo, o espaço do trabalho, que sem dúvida a pessoa vai associar isso de uma forma muito positiva. O que se fala desse home office é, por exemplo, acústica, uma acústica especial nesse espaço, uma iluminação diferenciada. E só para não confundir, eu falei duas coisas, pessoal, né? Eu falo para vocês explorarem home office agora, o espaço de trabalho com os clientes, mas também o futuro do home office. Daí não é que eu sei que não tem acústica especial nos espaços de home office agora, tá? Então eu tô falando de futuro e dando um gancho para vocês explorarem isso com os clientes. Garagem. Então, uma coisa é as pessoas olharem as garagens com, sei lá, 40% do prédio simultâneo dentro de casa. Aliás, simultâneo, né? Não. Na garagem, com os carros. Ou, sei lá, 60%. Acontece que agora 100% das pessoas estão em casa com os carros. Então, começa a dar problema em garagem, né? Eu tenho visto muito isso acontecer, ouvido falar de pessoas que estão com, ai meu Deus, meu prédio não cabe meu carro. Então, as pessoas estão sim, elas vão se preocupar mais com esses itens. Condomínios. Condomínio representa a casa, né? Ele representa aquela questão que eu falei antes da liberdade, ao mesmo tempo ele representa poder olhar pessoas, mesmo que à distância, então é uma coisa muito legal. E uma coisa legal do condomínio, né? Até eu moro, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, mas enfim, cada um pense no seu. O lugar que eu moro não chega a ser um condomínio, mas uma vez por semana tem feira. Então tem feira de orgânico, feira de comida, tem pão na feira. E aí são coisas muito legais de se ter agora, né? Essa questão de comunidade, de comércio, porque não tem aglomeração de pessoas, tá ali, tá perto de casa, não preciso me expor. Então eu ganhei um amor muito maior por essas feirinhas do que eu tinha antes. E quando eu falo sem dúvida o consumidor, né? A gente tá em casa, a gente começa a se apegar. E com isso o condomínio ganha força nesse momento. Investimento na própria casa, né? A gente está dizendo, e aí para vocês, corretores, tem muito gancho isso. As pessoas especialistas na casa, né? Então, imagina, a gente está, sei lá, X meses em casa, já pintou, fez reforma, enfim, várias coisas. E com isso, a gente cria uma legião de pessoas especialistas na casa, no desejo que ela tem naquele lugar. Seja que ela gosta daquilo ou que ela repudia aquilo. E aí, para vocês, pessoal, de novo, o estudo mais do que nunca é o momento. A gente vai ter que estudar muito para entender casa, para entender o que as pessoas querem, porque vai sair dessa quarentena uma legião de pessoas especialistas no celular. E aí, né, vocês também devem ser esses especialistas cada vez mais junto com essas pessoas. Bom, morar mais perto do trabalho, então, de novo, o conceito de morar perto, afinal, a pessoa está em home office, né? A pessoa ela não quer mais especialmente em cidades grandes com um trânsito muito maior, vamos supor que a pessoa demorava todo dia 1 hora por dia para ir para o trabalho. Durante anos ela faz isso, 1 hora por dia. Agora ela está X meses em casa. Então, ela tá vendo o quanto é terrível passar essa 1 hora por dia. E a gente sair 1 hora, eu tô sendo feliz, né? Porque é muito mais, né? Pode ser 2, 3 horas, inclusive. Então, esse conceito de morar perto do trabalho tende a aumentar. Moradias maiores, como, né, acho que eu já comentei em algum momento aqui, as pessoas querendo casas maiores, afinal, ela está um tempão. E aí, apartamentos muito pequenos, tipo, essa questão de microapartamento, que algumas cidades têm isso em alta, apartamentos de 12 metros quadrados, 18 metros quadrados, era muito legal isso há um tempo atrás, né? Mas o quanto que, de fato, quem está no apartamento de 18 metros quadrados está feliz nesse momento. A pessoa pode querer, meu Deus, eu estou louca para mudar, eu quero uma coisa maior. Entrada separada, isso é uma tendência também de futuro, não necessariamente para o curtíssimo prazo, mas é interessante.
No passado, quem sabe, quem conhece apartamento dos anos 70, era normal ter aquele hall antes. Quem aqui tem uma tia, enfim, ou que mora no apartamento aqueles bem antigo, tem tipo uma entradinha antes. E a gente, obviamente, pelo tamanho dos apartamentos, isso não faz sentido nenhum. Não fez mais, né? A gente matou esse espaço. Mas em um mundo onde tem quarentenas, pandemias, etc., entradas separadas pela questão de higiene tende a aumentar, tá? Eu não estou dizendo que isso vai necessariamente acontecer, que vai ser igual aos anos 70, mas o conceito é interessante. Outra coisa que os arquitetos do mundo têm falado que é bem interessante é a questão que nunca ninguém ia pensar nisso. Questões de higiene faz com que um dos itens que as pessoas podem começar a se importar é ver filtro de água. Tipo, quem aqui compra um apartamento ou aluga e vai ver, meu Deus, onde está o sistema de encanamento, como é? Ninguém pergunta isso. Mas é um ponto interessante, né? Não sei se você sabe, mas a última pandemia, eu não me lembro agora o nome, não vou falar aqui para não ficar gravada nenhuma besteira, mas antes do H1N1, antes do Covid, com H1N1, antes do Covid, passava pelo encanamento. Então, as pessoas, tipo, passou por prédio. Então, né, eu morava e daí abria minha água e isso passava para as pessoas de baixo. Então, faz um certo sentido, tá? Espaço para jardinagem no apartamento. Então, de novo, questão de liberdade, tá? Então, na liberdade, a jardinagem tem duas coisas, segundo esses arquitetos falam. E que eu pessoalmente concordo. Primeiro, tem a questão de estresse, então eu tô plantando, né, por uma questão de estresse, e a questão de consumo. Tipo, eu sei que o tomate que eu plantei na sacada da minha casa é muito mais, tem muito menos risco de me trazer alguma doença do que um tomate fora. Sobre o mercado imobiliário, acho que, sem dúvida, vai ter muita mudança, talvez não num curtíssimo prazo, mas a gente, sem dúvida, vai ver um consumidor diferente. E aí isso reflete algumas mudanças para imóveis. Antes a gente passava 4 a 6 horas úteis em casa, né? Então a nossa vida era isso aqui, basicamente. Embaixo a gente tem o que a gente está em casa e em cima é o que a gente fazia fora de casa. Agora a nossa vida é isso aqui. A gente saiu do mundo de 4 a 6 horas úteis para 16 a 18 horas úteis dentro de casa. A gente sai, especialmente falando nesse momento, tá? Eu sei que daqui a pouco algumas cidades estão abrindo ou não, mas hoje é o que a gente tem. E mesmo que abra, daqui a pouco volte, são coisas que a gente tem que ficar de olho. Então, quando eu falei das pessoas especialistas em casa, mais do que nunca as pessoas estão especialistas em casa, mais do que nunca a gente está vivendo um mundo onde a casa ganha um protagonismo gigantesco. E o legal é que a casa é o que a gente trabalha, é o que a gente vende, né? Então, sem dúvida, nós estamos, na minha opinião, no lugar certo, que a gente trabalha com isso. Mas, como eu falei antes, de novo, a questão de estudo, e aí eu não estou fazendo jabá aqui, vocês estarem estudando, mas acredito muito, porque, de novo, as pessoas estão especialistas. Então, mais do que nunca é momento de estudo e de aprendizado.